Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou te explicar como montar uma carteira de fundos imobiliários do zero. Principalmente para quem é novato nesse mercado aí, né, tá começando agora, vem muitas dúvidas, né, sobre como fazer isso, né, o medo de errar é muito grande, então a gente vai dar um norte do geral aqui, como que você vai fazer, como que é esse caminho para você chegar, montar a sua carteira, porque realmente os fundos imobiliários são ativos que podem te gerar renda aí por muitos anos da sua vida, você pode realmente se aposentar lá na frente com esses ativos que tem um pagamento ali de dividendos, né, de proventos, como você queira chamar mensalmente. Bom pessoal, a gente já vai entender como isso vai funcionar, mas antes eu quero só deixar um aviso aqui para você. Esse vídeo vai ter duas partes. Nessa primeira parte aqui, né, que o vídeo chama como investir em fundos imobiliários, como montar a sua carteira aqui, eu vou te mostrar os detalhes iniciais, né, qual porcentagem de fundos ali, como avaliar a quantidade de fundos que você vai colocar, e no próximo vídeo que vai sair depois, né, o nome dele vai ser como escolher os melhores fundos imobiliários de tijolo, algo assim. A gente vai continuar esse vídeo aqui, eu fiz desse jeito, senão os vídeos iam ficar muito grandes, e eu acho que dessa maneira vai ficar mais didático para você. Dados os recados aqui, antes da gente começar, só não se esquece, se inscreve aqui no canal se não é inscrito, deixa o seu like, né, e ativa ali o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Bom pessoal, começando do início aqui, né, fundos imobiliários, como você deve saber, eles são algo mais próximo possível que a gente tem de um imóvel. Por quê? Porque você vai comprar esse ativo e simplesmente todos os meses vão cair aqueles dividendos ali na sua conta, né? Então todos os meses você vai ver na conta da sua corretora, ou seja no banco, eu não sei por onde você investe, por onde você compra, vai ter lá um saldo do pagamento aqui dos dividendos desses fundos imobiliários. É isso mesmo. É como se você tivesse uma casa lá no seu nome e ela estivesse alugada e você recebe aquele aluguel na sua conta. Nos fundos imobiliários também acontece dessa mesma maneira. Porém, com algumas diferenças, tá pessoal? Primeiro aqui é que você não tem o pagamento de imposto de renda nesse aluguel, então é sempre isento, já é um grande motivo para que os fundos imobiliários tenham uma melhora ali em relação aos imóveis, porém aqui a gente está falando de renda variável, tá pessoal? E por ser renda variável, a gente consegue a qualquer momento ver o valor da nossa cota ali, né? Essa que é uma grande diferença, que você não fica olhando todos os dias ali quanto aquele imóvel está valendo exatamente, então é uma diferença que você tem que entender como funciona, mas no longo prazo esses ativos tendem a performar muito bem. Bom, partindo aqui para a parte prática, tá pessoal? Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é qual o seu perfil de investidor. Basicamente a gente tem três: conservador, moderado e agressivo. Dependendo em qual desses aqui perfis que você estiver, você vai se enquadrar aqui, você vai poder colocar uma quantidade maior aqui de fundo imobiliário na sua carteira. Existe um valor exato e certo? Não existe, tá pessoal? Mas aqui eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui ao longo dos anos e te ajudar de alguma forma a entender, né, o quanto você pode colocar na sua carteira ali. Para o perfil conservador, né, para você que está começando do zero, eu entendo ali que você possa ter entre 5 a 10% de fundos imobiliários. E sim, Pedro, é isso mesmo, é pouco, mas eu acho que para um perfil aqui que é conservador, você tem que entender como funciona. Então comece com pouco, vá comprando alguns fundos imobiliários, veja como aquilo está acontecendo, né, entre 5 a 10% do patrimônio total que você tem. Quando a gente é conservador, né, existem conservadores que eles estão começando a investir e existem conservadores aqui que já tem tempo de mercado, né, que ele é realmente conservador. Se você for um conservador que está começando agora, coloque o mínimo possível, né, próximo ali dos 5. Se você é um conservador, mas que já tem tempo de mercado, vá mais próximo ali do 10, né, então fique dentro dessa faixa. Bom, no perfil moderado aqui, eu já acho que você pode ter ali entre 10 a 20, no máximo 30% aí de fundos imobiliários, dependendo do que você quer fazer na sua carteira, né? Como eu comentei, não tem certo e não tem errado aqui, tem o que você topa fazer, né, e que você entende ali, né? Então, uma carteira moderada pode ter ali entre 10 até 30, né, mas dependendo dos outros ativos que você quer ter na carteira aí. Isso que eu tô falando aqui só você vai poder entender, tá, pessoal? Então, você pode também começar como conservador e ir mudando aos poucos à medida que você for ganhando experiência. E agora falando do perfil agressivo, o agressivo pode ter aqui de 30 até 50%, dependendo em alguns casos aí onde a pessoa tem muita experiência, sabe muito o que está fazendo, né? Muitas pessoas hoje em dia têm até carteira 100% de fundo imobiliário. Eu não gosto muito dessa estratégia aqui, mas um cara que é arrojado, ele pode ter de 30% até onde ele quiser aqui. Lembrando que não tem nenhuma recomendação de investimento aqui, tá, pessoal? É somente uma ideia aqui de como eu vejo aqui o
mercado. E quanto mais fundo imobiliário você for adicionando, obviamente que é um ativo que é menos volátil do que ações, por exemplo, mas ele vai chacoalhar sim. Lembrando que aqui o interessante é sempre você diversificar bem a carteira para que você não corra o risco também de selecionar um ativo ali que é ruim, né, que não é tão bom assim e que ele impacte muito a sua carteira caso um deles dê errado, e isso pode acontecer. Lembrando mais uma vez que a parte aqui onde a gente vai entender quais fundamentos, né, quais números que a gente tem que olhar aqui nos fundos imobiliários para selecionar, vai estar no próximo vídeo que vai ser lançado, o próximo vídeo aqui. Não se esqueça que aqui a gente está começando aqui pela parte só do detalhe inicial para você começar nesse vídeo. Bom, pessoal, definido aí qual porcentagem você vai ter na sua carteira, lembrando que você pode começar mais conservador e ao longo do tempo ir mudando, né? É legal que você pelo menos delimite ali o início, né? Vou começar com 5, vou começar com 10, né? Não tem regra aqui, mas é legal que você já comece aqui para você ter uma ideia de onde você vai chegar. O próximo passo aqui depois, pessoal, é definir sobre os tipos de fundos imobiliários. E aí, basicamente, a gente tem alguns tipos aqui, né? Hoje a gente tem até mais tipos. A gente tem os fundos de tijolo, são aqueles fundos imobiliários que investem efetivamente ali em imóveis. Tem os de papel, que eles vão investir em outros investimentos aqui do mercado imobiliário, né? Como as CRIs, as LCIs, por exemplo. Hoje tem outras também, como os fundos de fundos, né? Eles compram cotas de outros fundos, os fiagros também, que estão se enquadrando dentro dos fundos imobiliários. Bom, de certa forma aqui, eu acho que a concentração maior das carteiras, ela precisa ser em ativos mais sólidos. Então, a princípio, fundos de tijolo e fundo de papel, e ali, se você quiser deixar uma parte pequena da sua carteira, né, desse valor que você vai começar inicialmente, por exemplo, 10% desses outros 10% que você decidiu que vai pôr na sua carteira de fundos imobiliários no geral. Ficou claro aqui, ó, vamos supor, você decidiu que vai ter 10% de fundos imobiliários. Para essas classes mais diferentes, por exemplo, fiagro e fundos de fundos, você deixa lá uns 5, 10%, né? Deixa uma pouca parte ali, o resto vão ser fundos de tijolo e fundos de papel. Bom, e falando dessas classes no geral, os fundos imobiliários de tijolo, pessoal, eles costumam ser fundos menos arrojados, né? Fundos mais conservadores pela própria essência, porque lá neles eles estão realmente investindo ali em ativos do mercado imobiliário, né? Tem realmente um shopping ali, tem realmente um galpão, tem realmente um prédio ali por trás, né? Então, eles já são aqui fundos que já têm um imóvel ali por trás e na sua essência eles são menos arrojados. Os de papel não, você está investindo ali, colocando seu dinheiro em um fundo que vai reinvestir em um outro investimento. Então, eles já são mais arrojados. Bom, e olhando isso tudo, o que a gente tem que fazer? Quero uma carteira mais agressiva, que paga mais dividendos, né? Lembrando que risco e retorno são coisas aqui no mercado que não andam juntos. Se você quer ter mais retorno, você vai correr mais risco. Aqui no caso, né, quanto mais fundo de tijolo, menos arriscado é a sua carteira, e quanto menos, mais arriscado vai ser, né? Quanto mais fundo de papel, mais arriscada a carteira, você recebe um dividendo maior, mas está correndo um risco maior. Bom, tem um perfil mais conservador, talvez é legal ficar ali só nos fundos de tijolos, pôr um pouquinho aqui dos outros, né? Um pouco de papel e quase nada dos outros. Isso você vai dosando aos poucos, fazendo ajustes finos. Bom, tô no perfil moderado, quero ganhar um pouco mais, entendo aqui do jogo, coloca ali 20% de papel, 70% de tijolo. Agora não, já sou agressivo, entendo bem do mercado, quero julgar a minha rentabilidade, os meus dividendos aqui recebidos todos os meses, proventos, como você chame aí, um pouco mais para cima, né? Então você pode aumentar ainda mais essa porcentagem de papel. Eu não gosto de ter mais do que 30% de fundos de papel aqui e o resto de tijolo, porque senão começa a ficar algo bem arrojado. Outro detalhe interessante também é que os fundos de papel, eles pagam mais dividendo, mas naquele valor ali, eles já estão pagando todos os dividendos ali que eles vão pagar, porque nos fundos imobiliários, ao longo do tempo, eles vão tendo reajuste da inflação. Se a gente pegar um fundo imobiliário e analisar ele no detalhe aqui, a gente vai ver que ao longo do tempo ele aumenta de valor e os dividendos também vão aumentando. Você deve estar entendendo isso aí porque você já morou de aluguel ou sabe como funciona aí. Os aluguéis são reajustados, então é assim que funciona. Bom, se você já definiu isso tudo, já viu qual é o seu perfil, quanto você vai ter de fundo imobiliário, né? Depois definiu que quanto você vai ter de porcentagem
porcentagem de cada um dos tipos de fundo imobiliário, aí sim você pode partir para selecionar os seus ativos ali, né? Comprar os seus ativos. Lembrando que a gente vai falar isso no detalhe no próximo vídeo, mas aqui agora o interessante também é você ter um número na cabeça de ativos que você vai ter, né? Por exemplo, vou ter 15 fundos imobiliários, vou ter 10 fundos imobiliários. E aí para isso, pessoal, você não precisa ter esse valor exato, mas ter só um corte ali, um limite até onde você vai chegar, e depois você vai fazer uma divisão entre esses fundos imobiliários, qual porcentagem você quer ter em cada um deles, né? Por exemplo, eu tenho uma carteira lá de fundos imobiliários, tenho 10 fundos lá, cada um deles vai ter 5%, por exemplo, cada um vai ter 10, não estou fazendo a conta aqui, mas só fazer essa divisão, e a gente vai fazer esse controle em um site aqui, porque ao longo do tempo ele vai te mostrar quanto você pode ter de cada fundo imobiliário aqui, né? E te sinalizar também se você precisa comprar mais de um, mais de outro, automaticamente, né? Fazendo esse balanceamento automático para você. Bom, pessoal, a gente vai fazer esse controle aqui, né? Das porcentagens de cada fundo que você vai ter no Investidor 10 pode ser, ou se não qualquer um outro site que faça isso para você. Aqui no Investidor 10 você vai abrir uma conta gratuita aqui e vai colocar os seus ativos aqui. Você pode primeiro entender, né, no outro vídeo lá quais são esses ativos antes de fazer isso aqui, beleza? Depois que você criou sua conta, depois procure um tutorial aqui sobre esse site aqui no YouTube que você vai encontrar facilmente, né? Não é o objetivo desse vídeo aqui, mas depois você colocar os fundos imobiliários, né, você vai ter porcentagem de cada um ali, né? E automaticamente ao longo do tempo a carteira já vai sendo balanceada pelo percentual que você tem em cada um. Vou te mostrar isso como funciona. Bom, pessoal, você está vendo aqui nessa carteira hipotética aqui que eu criei. Então tem cada fundo imobiliário aqui, no final tem ideal. Então nessa carteira aqui, ó, ela fala aqui que o percentual ideal é 4,55%. Se a gente olhar aqui esse fundo imobiliário específico, ele está com 12,97%. Se a gente descer aqui, ó, a gente vê que todos aqui ficaram com percentuais iguais, né? 4,55%, e alguns fundos estão bem abaixo disso, né? Então, como a gente tem uma diferença muito grande entre eles, o que a gente vai fazer aqui? Ao longo do tempo, a gente vai aportar nos fundos que estão para trás, né? Para eles chegarem próximo do ideal. E automaticamente, nesses aportes que você for fazendo, essa porcentagem desses fundos aqui que já passaram bastante, vai caindo ao longo do tempo, então a sua carteira não vai ficar desbalanceada aqui ao longo do tempo. Você pode fazer isso através do Investidor 10, que é um site bem legal que eu gosto, ou através de qualquer um outro. Aqui ela já fala também se você tem que comprar ou não aquele ativo, né? Então esses que já passaram da alocação estão como não aqui. Os que ainda tem espaço para comprar estão como sim, né? Então você não precisa ficar olhando preço exatamente aqui. Óbvio que no outro vídeo que eu vou te mostrar uma maneira de saber se o fundo tá caro ou tá barato aqui, mas aqui você pode parar de pensar um pouco nisso e deixar a coisa mais automática, que é mais legal para você. Bom, pessoal, então nesse vídeo é isso. Eu quis te mostrar aqui o início mesmo, né, de como você começa a montar uma carteira de fundos imobiliários. Óbvio que você não precisa seguir essa lógica aqui ao pé da letra, mas é legal você já ter esses pontos definidos. Lembrando que no próximo vídeo vai se chamar como escolher os melhores fundos imobiliários de tijolo. Aqui a gente vai falar no geral aqui, mas pegando mais para fundo imobiliário de tijolo, eu vou te mostrar alguns detalhes agora sobre todos os fundos, né? O que você tem que olhar ali no detalhe em cada um. Não coloquei nesse vídeo para ele não ficar muito grande. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, manda aqui nos comentários, vai ser uma honra aqui trocar uma ideia com vocês. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir.